Então, hoje nós vamos iniciar a nossa série. Eu fiz uma introdução na outra vez. Eu fiz uma introdução sobre o livro de Salmos, mas hoje nós vamos iniciar o Salmo 1. Eu não vou tratar todos os Salmos, senão vai ser infinito, né? Ao infinito e além, tá bom? Eu vou tratar apenas alguns Salmos que eu selecionei para nós estudarmos juntos aqui nas quartas-feiras, se Deus assim o permitir, se Deus assim abençoar, tá bom? Então, acompanhando a nossa leitura, os salmos não estão organizados em uma ordem cronológica. Apesar de não sabermos quem foi o agente humano que organizou sua sequência, sem dúvida vemos a ação do Espírito Santo ao colocar esse salmo de sabedoria no início do livro. Irmãos, é o salmo número 1, esse salmo de entrada, esse salmo primeiro, quando você começa a leitura dos salmos, e é o salmo talvez o mais lido por ser o primeiro, ele foi colocado de uma forma tão magistral, tão linda. Ele já começa abrindo as portas do livro dos salmos para nós, e trazendo esse contraste que você vê em todo o livro de salmos. Qual o contraste? O justo e o ímpio. O que serve ao Senhor e o que não serve ao Senhor. O povo que obedece a Deus e o povo que não obedece a Deus, suas bênçãos e os consequentes juízos daqueles que não servem a Deus. Apesar de hoje em dia nós ouvirmos que existem muitos tipos de pessoas e muitas classificações para elas, vemos nesse primeiro salmo que Deus vê as pessoas em duas categorias básicas. Lendo esse salmo, duas categorias básicas que Deus divide a humanidade. Deus divide a humanidade em duas categorias básicas. Quais são? Justos e ímpios. Exatamente, meus irmãos. Justos e ímpios. Esse salmo ele traz esse contraste. Justos e ímpios. Sendo categorizados em apenas um de dois grupos, é importante realizarmos algumas perguntas pessoais. Que grupo que eu pertenço? Se a humanidade está dividida entre justos e ímpios, qual grupo que eu pertenço? Eu estou agindo de acordo com o meu grupo? Se eu digo que eu pertenço ao grupo dos justos, eu estou vivendo de modo que dignifique isso? De modo que torne isso evidente? E qual o destino final de cada grupo? Isso é o que nós veremos no estudo desse salmo. Tenha essas perguntas em mente enquanto estudamos o que esse salmo fala sobre cada tipo de pessoa. Irmãos, nós também poderíamos dividir em dois caminhos. Ao invés de ser dois tipos de pessoas, nós, ao fazermos a leitura desse salmo, nós poderíamos dividir ele em dois caminhos, que ele fala em dois caminhos: o caminho da bênção de Deus e o caminho do juízo de Deus. Você consegue chegar a essa conclusão estudando esse salmo. Mas vamos seguir nessa divisão: justos e ímpios. Justos e ímpios. Você com certeza já reparou que a Bíblia, ela procura sempre mostrar esse contraste de personalidades, né? Você vê lá Adão, é o primeiro homem, mas você vê também na Bíblia, no Novo Testamento, o último Adão. Irmãos, quem que é o último Adão? Cristo, isso, exatamente. A gente vê esse contraste entre Caim e Abel, a gente vê entre Ismael e Isaque, entre Esaú e Jacó, entre Davi e Saul. Então a Bíblia, ela mostra, durante toda a sua leitura, nós percebemos essa característica, esse contraste de personalidades. Um aprovado por Deus, um que tem a bênção de Deus, e o outro que não tem a bênção de Deus, mas tem o seu juízo. O crente, ele é sempre retratado no Velho Testamento como o justo, e você vê no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, o crente como o santo, os santos da igreja, os santos, os filhos de Deus. Então, e nós vemos também que a aliança de Deus com Israel, ela era recheada de promessas de bênçãos para o seu povo
e de ameaças de juízo para os ímpios, caso eles se rebelassem. Mas mantendo essa divisão, os justos, do verso 1 a 3, o que ele diz sobre os justos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. O justo, aqui nós vemos a descrição que Deus dá do justo, daquela categoria da humanidade que é dividida entre os justos e os ímpios. Aqui nós vemos a descrição do justo, e nós vemos que o justo, ele é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado. Apesar de muitas vezes ser entendido como feliz, né? O que é bem-aventurado? É alguém feliz, é alguém que alcançou a felicidade. O termo bem-aventurado significa mais do que isso. A ideia é de ser alguém que está em um relacionamento correto com Deus, e alguém que é aprovado por Ele. Quem dá esse comentário, quem dá essa descrição, é aquele autor D.A. Carson, no seu livro, no seu comentário sobre Mateus. Ele fala sobre isso. Por que foi tirado do comentário dele de Mateus? Porque em Mateus, no capítulo 5, nós vemos uma sequência de bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os mansos, né? Então é mais do que alguém feliz, é alguém que está em um relacionamento correto com Deus. O salmista inicia seu louvor afirmando que o homem justo, correto e feliz diante de Deus não pratica determinadas ações. O homem correto, justo e feliz diante de Deus não pratica determinadas ações. Eu parafraseei aqui, assim, ele, em primeiro lugar, ele não procura o conselho dos ímpios. O homem que é justo, que teme a Deus, ele não procura o conselho dos ímpios, ele não segue no caminho dos ímpios, ele não tem comunhão com eles, tá bom? Quando a gente fala que ele não procura, ele não escuta o conselho dos ímpios, ele não anda de acordo com esses conselhos. Quando diz ali que ele não segue em seus caminhos, quer dizer que ele não se detém, ele não permanece nesse caminho errado, no mesmo caminho, no mesmo proceder que o ímpio faz. Quando diz aqui, né, ele não tem comunhão, ele não se assenta com eles, ele não tem essa, como que é a palavra? Comunhão, mas teria uma palavra também que, uma intimidade com o ímpio, tá bom? Então ele procura, segue e comunhão ali, as palavras para preencher. É importante perceber que essas três ações, olha só, não são isoladas umas das outras. Olha só que interessante. Essas três ações não são isoladas umas das outras. Quando temos amizades com as pessoas erradas, nós escutaremos conselhos errados e acabaremos nos enveredando em caminhos, o quê? Errados, não é verdade? Nós escutaremos conselhos errados e automaticamente nós iremos por esses caminhos errados, por essas pisadas erradas. Nós somos influenciados, irmãos, por amizades erradas, por companhias erradas. Você pode falar que não, eu me mantenho firme, mas a convivência, a comunhão, o tempo gasto com pessoas erradas, você está muito sujeito a ser influenciado por eles. Deus sempre insistiu que o seu povo fosse o quê? Santo, não é? Todo o Velho Testamento é a palavra-chave de Deus para o seu povo, que o seu povo seja santo. E o que significa santo? Separado, perfeito, separado. E quando você lê esses três, especialmente o versículo 1 desse capítulo, ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios.
Não é assim, não andar nos conselhos ímpios, ele está se separando, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele está se separando, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele está se separando. Você vê uma ênfase do Senhor na separação. Deus chama o seu povo a ser santo. Então justo ele é santo, mas ele é santo porque ele se separa do erro, se separa do mal. Ele se separa daquilo que pode quebrar a sua comunhão com Deus, pode atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Se separar do mal, se separar do pecado, se separar dos costumes idólatras desses povos. Então nós vemos isso durante todo o Velho Testamento. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, se referindo aos seus discípulos. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eles são um povo separado. Tiago, ele diz também que a amizade com o mundo é o quê? Inimizade com Deus. Está vendo como tanto o Velho Testamento, na sua ênfase na santidade de separação do povo de Deus do povo ímpio, você vê no Novo Testamento essa questão da separação do povo de Deus com o mundo, com as ideias do mundo, com os ideais do mundo, com o modo de pensar, com a filosofia do mundo. Então no Novo Testamento nós vemos essa ênfase de separação também, tá bom? Por outro lado, ao deixar aquilo que não agrada ao Deus, o homem bem-aventurado, ele pratica coisas que agradam ao seu Criador. Olha só, o texto começa nos dizendo o que o homem justo não faz. O que ele não faz? Você vê que o que ele não faz é ele ter essa comunhão, ter esse entrelaçamento com as coisas, com as ideias, com a forma de pensar, com os caminhos do homem ímpio. Ele se separa. Mas ele não fala só o que o homem justo deixa de fazer, ele mostra também as coisas que o homem justo faz. E ele enfatiza duas coisas aqui, Primeiramente, ele tem o quê? Prazer na lei do Senhor. O que é prazer, irmãos? Prazer é regozijo, é alegria. Ele tem satisfação na lei do Senhor. E quando fala lei do Senhor, não é só a lei mosaica, é a palavra de Deus. Ele tem prazer, ele tem regozijo na leitura da palavra de Deus. Como é gostoso você ver, por exemplo, o interesse do irmão Oswaldo. Olha, eu quero fazer meu devocional, tem aquele livrinho para me acompanhar. Ele vem me contar onde ele está na leitura bíblica, empolgado. Sempre que eu vou na casa do seu Jamil, está lá ele, a dona Citebina, com a Bíblia aberta, fazendo estudo. Você vê que eles estão fazendo alguma coisa, mas a Bíblia está lá, estão sempre voltando lá. Isso é tão gostoso, tão legal de ver. Servos de Deus que têm prazer na lei do Senhor, tem um regozijo, tem uma alegria. A lei do Senhor é o seu deleite. Igual minha esposa contando que o dia que ela fica sem fazer devocional, o dia não é a mesma coisa, ela não sente paz. Por quê? Porque a palavra de Deus é um deleite para o servo de Deus, traz satisfação para a alma. Eu preciso ouvir a voz do meu Deus através da sua palavra. Então o justo, ele tem essa característica, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que significa isso? Meditar é pensar a respeito, é se interessar pelo assunto, é mastigar aquilo. O que isso está me informando? Não é uma leitura por ler, é uma leitura para aprender, é uma leitura com interesse, é uma leitura visando o crescimento. E o texto diz: e nela medita dia e noite. Então o justo, o servo de Deus, ele está desempregado, fica lá o dia inteiro com a Bíblia aberta? Não, é alguém que lê e guarda aquilo para si e medita naquilo, e está sempre tendo acesso àquilo. Tanto é que você vê que no Velho Testamento, quando Deus passa a lei mosaica para o seu povo, Deus fala para o seu povo andar com a lei do Senhor na mão, na testa, nos umbrais. A ideia é ter sempre acesso à palavra de Deus, estar sempre tendo acesso nos versículos bíblicos, na direção do Senhor. Está lá os 10 mandamentos registrado, pendurado, aonde for está lá a palavra de Deus. Então o justo, além dele se separar das coisas do mal, das coisas do ímpio, dos caminhos do ímpio, o justo, ele faz o quê? Ele se deita, se debruça na palavra de Deus. Ele quer ir na fonte onde Deus
fala conosco, que é a sua bendita e perfeita palavra. Tá bom? Aqui diz assim que alguém que pensa muito sobre ela, reflete muito sobre ela. A ideia original da palavra hebraica é dizer em voz baixa e suave. Meditar. Quando você está ali, vieram nele todos. Olha, vieram. Você está lá falando para si, você está lá conversando consigo, né? Essa é a ideia do verbo. Do mesmo modo, essas duas ações também não são isoladas. Lembra aquelas 3 primeiras ações? Que o justo ele não segue o conselho dos ímpios, ele não anda no caminho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos ímpios. Aqui também essas duas ações elas não são isoladas. Por que não são isoladas? Ter prazer na palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, por que isso não são isolados? Porque nós pensamos naquilo que nos dá prazer e são essas coisas que nós buscamos. O servo do Senhor, ele pensa, ele medita na palavra de Deus, ele busca a palavra de Deus, ele enche a sua mente com a palavra de Deus e ele se dedica a praticar a palavra de Deus. Irmãos, a nossa mente acaba dirigindo nossos passos, não é verdade? Nós seguimos, gostando ou não, nós seguimos nosso coração. Não, pastor, eu não sigo o meu coração. A gente acaba seguindo aquilo que a gente deseja, que a gente ama. Se a gente ama a Deus, a gente segue a Deus, a gente busca a Deus, a gente vai atrás de Deus. É ou não é? Por isso que nós precisamos fazer o quê? O que Paulo nos diz? Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está. A sua mente tem que estar em Deus, para você buscar Deus. Você acaba seguindo, não é? Você acaba buscando aquilo que você pensa. Ele diz também em Filipenses, ele nos orienta a dirigir a mente para as coisas verdadeiras, para as coisas justas, para as coisas boas, para aquilo que é de boa fama, aquilo que é amável, aquilo que é virtuoso. Não é assim? Está lá em Filipenses 4:8. A gente direcionar nossa mente para aquilo que glorifica a Deus. Aqui, deixa eu voltar. A figura usada aqui para exemplificar o justo é a de uma árvore. De uma árvore. É o que ele diz aqui, Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A figura de uma árvore. Note o seguinte, a árvore ela não alimenta a si mesma, mas tira do solo onde está plantada os alimentos e nutrientes necessários para si. Olha só, meus queridos, a árvore ela recebe alimento de fora, ela puxa o alimento, ela puxa o nutriente por suas raízes. Nós também. Ele não busca essa sabedoria em si, ele busca a sabedoria em Deus. Deus é a fonte da nossa sabedoria. Olha só, a árvore ela possui em sua folhagem e frutos, que são coisas visíveis, os resultados da sua condição, da condição de suas raízes, que nós não vemos. Ou seja, conforme as raízes elas estão sadias, elas estão buscando nutrientes sadios e água, aquilo torna a árvore sadia, torna a árvore viçosa, torna os seus frutos belos e bons. Por isso que a árvore é plantada junto à corrente de águas. Por isso que a árvore é plantada num solo bom, um solo que tem umidade. Por causa disso, isso traz um efeito para a árvore. Da mesma forma, meus queridos, a nossa vida externa, ela está refletindo a nossa vida interna. A nossa vida reflete a nossa vida devocional, nossa vida que nós temos com Deus. Cristãos que não têm vida devocional, que não têm vida com Deus, ele acaba refletindo isso no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu trato com os colegas de escola, com a sua própria família. Ele não tem uma vida interior com Deus, consequentemente a sua vida exterior vai mostrar isso. Assim como a árvore, os seus frutos, é sinal que ela está saudável. Frutos bonitos, a árvore está saudável, ela está no solo buscando nutrientes de um lugar bom. Além disso, a árvore ela não produz frutos para ela mesma, mas para outros. Esses frutos contêm as sementes necessárias para formar outra árvore. Meu querido, a árvore ela abençoa. A árvore ela abençoa as pessoas. Ela produz frutos para outros comerem. Não é assim? A sua sombra é para abençoar outros.
A árvore ela é uma fonte de bênção, ela produz frutos, ela produz sombra, ela produz madeira, é para abençoar outros, é para servir. O justo também é para abençoar outros. Ele se informa, ele aprende, ele cresce para abençoar outros, para ensinar outros, para ajudar outros. Ele está lá para servir, ele está lá para agregar, tá bom? Irmãos, e árvore é sempre sinônimo de vida, de abundância, de utilidade. Por isso que se vê tanto nas Escrituras, Deus comparando os seus servos com árvores. E na natureza, onde há árvores, há vidas. Você vê no lugar que não tem árvore nenhuma, quase não vai ter vida ali, por ali. Não é verdade? Concluímos então que alguém que de maneira constante se separa do pecado, busca seus suprimentos no Senhor, demonstra os frutos do Espírito em sua vida, será espiritualmente bem-sucedido em tudo o que fizer. É o que ele diz. É um homem bem-aventurado, é um homem bem-sucedido, e tudo quanto ele fez, tudo que ele faz prosperará. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ímpios. Os ímpios, a segunda classe de pessoas, verso 4 e 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Para por aqui. Primeira frase que ele diz: já os ímpios não são assim. Tudo isso que foi falado é para o justo, tudo isso se aplica só ao justo, todas essas bênçãos se aplicam ao justo. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. E você vê aqui no Salmo, ele fala sobre pecadores, ele fala sobre escarnecedores, e aqui no finalzinho ele fala sobre os perversos. E a quarta palavra é os ímpios. É todas sinônimos. Ímpios, perversos, pecadores, escarnecedores, todos são sinônimos para a mesma palavra. Olha os ímpios, ao que ele é comparado. Os ímpios, eles buscam seus próprios conselhos e andam nos seus próprios caminhos. Eles buscam seus próprios conselhos e andam nos seus próprios caminhos. Irmãos, os ímpios, eles seguem seu nariz, fazem o que acham certo e melhor. Quem lembra o que diz? Referência, lembrei. Juízes 21, 25. Cada um fazia o que achava mais certo. Lembra? Resume o livro de Juízes, é isso. Aquele livro tão tenebroso, diz o quê? Cada um fazia o que achava mais certo. Por isso que virou aquela bagunça. Os ímpios são assim. Eles se aconselham em si, eles seguem seus próprios caminhos. Então, se o justo é comparado a uma árvore saudável, o ímpio é comparado com o quê? Com a palha seca. Com a palha que diz assim, com a palha que o vento dispersa. Então é uma palha seca. A palha ela é morta, sem raízes. Olha só, ela é morta, sem raízes, ou seja, sem vida, ela é independente, espalhada por toda parte com qualquer vento e destinada ao fogo. Ela não tem convicções, espalhada por qualquer vento. Lembra que Tiago fala? Para que não sejais levados por qualquer vento de doutrina. A palha ela é assim, e o destino da palha é o quê? É o fogo, é o juízo. Quando estiverem diante de Deus, nosso juiz, os ímpios não terão nada para argumentar a Deus, por isso eles não prevalecerão. Por isso que diz aqui, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, os ímpios não prevalecerão. Olha só, as suas vitórias, suas conquistas, elas são provisórias, elas são temporárias, eles não permanecerão. Logo eles serão derrubados, logo eles serão abatidos, logo eles serão destruídos. O poder, a pompa dos ímpios é algo temporário. E não prevalecerão na congregação dos justos, entre os justos, entre os que vencerão, entre os que prevalecerão. Deus faz a diferença, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa grande diferença entre justos e ímpios se baseia no fato de que Deus, o quê? Conhece, excelente. Deus conhece os que são seus.
Não é o que Paulo diz em 2 Timóteo 2? Mas o firme fundamento de Deus permanece. Deus conhece os que são seus. Aparte-se da iniquidade, aparte-se do mal. Esqueci. Deus conhece os que são seus, assim como conhece os seus caminhos. E conhecer aqui é mais do que um saber intelectual. A palavra implica alguém com quem se tem um relacionamento pessoal. Olha que gostoso isso. Deus conhece os justos. Ele tem um relacionamento pessoal com justos. Há um vínculo, há uma proximidade, há um interesse mútuo. Olha que interessante. Há uma preocupação. Existe comunicação entre Deus e o justo. O justo fala com Deus e Deus fala com o justo. Não é assim? Deus fala com o justo através da sua palavra e o justo fala com Deus através da oração. Olha que relacionamento maravilhoso. O salmo começa com bem-aventurado e termina com perecerá, mostrando a clara diferença entre o final do justo e do ímpio. Ao olhar para você, Deus verá uma árvore saudável ou palha seca? E o que você precisa então, para se parecer com a árvore saudável? Para concluir, primeiro, separar-se do pecado e do mal, separar-se das influências desse mundo mal. Nós aprendemos com o salmista. Conhecer a Deus e a sua palavra com profundidade, aplicar as verdades da palavra e assim frutificar, e regozijar-se em Deus e em sua fidelidade com os seus. Amém?